Muito boa tarde. O momento que vivemos é simultaneamente um momento em que a sociedade mais olha para a ciência em busca de uma explicação, de uma resposta, de uma solução para uma crise abrupta e dramática que assolou o mundo. E, ao mesmo tempo, um momento em que somos confrontados com estratégias de desvalorização da ciência e de desinformação. Duas das estratégias mais comuns a que temos assistido para desvalorizar a ciência foram o clássico "há estudos para tudo" e ainda há 2 meses diziam uma coisa e agora dizem outra, sendo o caso da utilização das máscaras o caso mais paradigmático. Mas não há estudos para tudo e é mesmo de infirmar ou confirmar hipóteses que se fazem os caminhos da ciência. É verdade, contudo, que a abundante produção de conhecimento numa sociedade hipermediatizada coloca desafios de comunicação científica e desafios à decisão política. E este desafio de comunicação deixa-nos sempre na iminência de uma cacofonia em que, por vezes, o ruído se sobrepõe à informação. E talvez por isso, nunca como hoje os negacionistas foram tão visíveis e, apesar de residuais, tão gravosos para a nossa vida em sociedade. É natural que fiquemos inquietos quando a ciência não nos dá as respostas que ansiamos no tempo em que as ansiamos. E esta pandemia combinou perigosos elementos, um conhecimento inicial muito insuficiente face a um vírus altamente contagioso numa sociedade global. A verdade é que a ciência, internacional e nacionalmente, tem permitido uma melhoria progressiva da capacidade de combate à pandemia. É a ciência que tem permitido termos mais e melhores terapêuticas, é a ciência que tem permitido termos mais e mais rápidos testes, é a ciência que tem permitido modelar a propagação do contágio. Mas se é verdade que temos do lado da investigação clínica, da biologia ou da epidemiologia, uma grande presença das ciências no espaço público, do lado das ciências sociais isso não tem acontecido. E uma pandemia, um confinamento, uma mudança na forma como nos relacionamos, uma quebra económica sem precedentes, o desemprego e as desigualdades que uma pandemia necessariamente agravará, são temas em que é fundamental saber mais, em que é fundamental conhecer mais. As múltiplas fraturas que esta crise provocou e irá continuar a provocar podem não ser imediatamente visíveis, e mesmo quando são visíveis, essa visibilidade pontual pode não permitir um enquadramento global indispensável ao desenho e implementação de políticas públicas eficazes. Foi por isso que, por exemplo, sentimos a necessidade de lançar um concurso para o financiamento de projetos científicos na área da igualdade de género e na violência contra as mulheres. Sabendo-se que as crises agravam as desigualdades e penalizam os grupos mais vulneráveis, pretende-se aumentar o conhecimento sobre o impacto de género da pandemia. Foi também com este sentido, de aumentar o conhecimento do processo de tomada de decisão, que Portugal encomendou ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género um estudo sobre o impacto da pandemia. O estudo será conhecido na primeira metade da presidência portuguesa, de forma a dotar a União Europeia de elementos que permitam sustentar a tomada de decisão ou a emissão de recomendações no espaço europeu. São 2 exemplos, mas a valorização da dimensão interdisciplinar na análise e no estudo de fenómenos como uma pandemia é fundamental e é crucial que as ciências sociais ocupem no espaço público e no desenho das políticas públicas um lugar equivalente ao que temos assistido nos últimos meses por parte de outras áreas do conhecimento. Precisamos de mais ciência para o desenvolvimento económico do país e precisamos de mais ciência a contribuir para os processos de tomada de decisão. Mas precisamos também de um ambiente científico mais diverso. Em todos os domínios, desvios grosseiros de representatividade arriscam produzir um enviesamento que limita a qualidade do trabalho desenvolvido. Este é um problema que não só afeta a igualdade de oportunidades, mas também o desenvolvimento do país, porque significa um desaproveitamento de homens e mulheres conforme a área de conhecimento em causa. Os estereótipos e a segregação profissional limitam as aspirações de tantas raparigas em Portugal como no resto do mundo. Combatê-los não é apenas um imperativo de justiça, é também um imperativo de desenvolvimento. Uma sociedade que abdica do pleno potencial de metade da sua população é uma sociedade que se autolimita no seu desenvolvimento económico, social e cultural. O último relatório PISA apresentou-nos um dado preocupante e que nos deve mobilizar. As expectativas de carreira dos melhores alunos são profundamente marcadas pelos estereótipos de género. Mais de 45% dos rapazes com melhor desempenho esperam ter uma carreira como profissionais na ciência ou na engenharia, mas só 15% das raparigas com melhor desempenho têm idêntica ambição. Mais de 45% das raparigas com melhor desempenho espera ter uma carreira na saúde e em áreas relacionadas, mas só 15% dos rapazes com o mesmo desempenho têm a mesma ambição.
E dado o crescimento das engenharias em volume e em relevância económica, estes dados serão certamente indicadores de desigualdades salariais futuras. O Governo não tem estado indiferente a este enorme desafio. Foi lançado o programa Engenheiras por um Dia, que terá este ano a sua 4ª edição. E em novembro de 2019, no âmbito do contrato de legislatura assinado com o Governo, as instituições de ensino superior assumiram o compromisso de reforçar o papel da ciência viva no combate à segregação profissional entre homens e mulheres, através de programas de desconstrução de estereótipos de género. Temos noção que a magnitude do desafio nos impõe que rapidamente estes programas cheguem ao maior número de crianças, para que ninguém se sinta limitado no seu potencial. Mas também queremos contar com o envolvimento de todos nos seus meios académicos e sociais. Desde 2015 que o Governo tem sido claro na sua visão de ter o conhecimento como motor de desenvolvimento económico e também tem sido clara a opção política de alargamento da base social do ensino superior. Aumentámos as verbas da ação social, cresceram as respostas de alojamento para estudantes deslocados e o valor das propinas foi reduzido de forma muito significativa. Temos a capacidade e temos o conhecimento para lançar mais iniciativas que atuem sobre públicos escolares para diminuir a segregação profissional. Temos a capacidade e temos o conhecimento para promover mais igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades nas futuras gerações. Se temos a capacidade e se temos o conhecimento, é tempo de os mobilizarmos em nome não apenas da igualdade de oportunidades, mas também em nome do desenvolvimento de uma sociedade que aproveita plenamente o potencial de todos os seus cidadãos.